pessoal! Conteúdo novo hoje, vamos falar sobre funções. Mesmo que você não tenha percebido, a gente já tem utilizado funções dentro dos nossos programas. De que forma? Quando eu chamo, por exemplo, printf, eu estou usando uma função. Quando eu chamo scanf, eu estou usando também uma função. Vamos aprender como que nós criamos as nossas funções e por que nós deveríamos fazer isso, por que é útil fazer a criação das suas próprias funções. Bom, então o que é uma função? Até agora, todos os programas que vocês utilizaram, eles foram feitos dentro de uma função principal, a qual nós chamamos de programa principal, ou o main. O main, ele é um bloco onde eu tenho os meus códigos que vão executar ou resolver um problema. Ele é uma função, porque eu tenho um início de escrita desse código, um bloco delimitado de início e fim, e todo programa em linguagem C precisa ter um programa principal. Sem problemas até agora, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira até relativamente simples, porque os nossos códigos também são pequenos e simples. Mas comece a imaginar se você tem algo mais completo ou maior, com 1000, 100, 200, 300 linhas de código, 700 linhas de código, que é bastante comum. Quanto maior for o teu problema, mais linhas de código você vai precisar utilizar para implementar para resolver esse problema, fazer a implementação efetiva dele. Quando eu tenho um código ou um problema que é maior, o ideal é que nós façamos a divisão desse problema em problemas menores e cada um desses problemas eu uso uma função para resolver um problema específico. Se eu tiver um erro durante o meu código, durante o teste, o código realmente está funcionando, eu compilo e ele roda. Mas os valores que ele está me trazendo de resposta, a resposta final, o retorno dele, são valores que eu não estou entendendo. Se eu tiver, então, a divisão do meu código por funções, eu posso ir na função específica que está gerando esse erro. C e outras linguagens desenvolveram mecanismos para que eu possa, então, criar essas funções por mim mesma. Eu sigo as regras, sempre lembrando que C tem uma sintaxe bem fechada, sigo as regras e crio, então, uma solução ou uma função que eu possa utilizar. Tá, o que é uma função? Uma função é uma caixa preta, onde eu tenho um conjunto de 0 ou mais entradas dentro dessa caixa preta, eu vou impor, vou inserir informações nessa caixa preta e ela vai reproduzir para mim uma saída. Vejam ali, por exemplo, eu tenho A, B e C e que eu estou passando, né? Ela está entrando com os valores A e B e C e está retornando para mim um valor que será armazenado em Z. Essa função, normalmente, ela tem um nome associado que faz com que, ao ler esse nome, eu já mais ou menos consiga entender o que faz. Por exemplo, add, né, de adição, A, B e C. No A eu tenho o valor 3 armazenado, no B eu tenho o valor 6 armazenado e no C eu tenho o valor 7. A saída que ele está retornando para mim é 16, ou seja, eu estou chamando uma função que faz a soma de 3 números. Ele é uma caixa preta por quê? Porque eu não necessariamente preciso saber o que tem dentro dela, basta eu utilizar essa função para determinado problema que eu queira resolver. Por que nós chamamos de caixa preta? Porque se não somos nós que escrevemos essa função, se eu sou só um utilizador, né, se eu vou só utilizar essa função, para mim, eu não sei, não posso até ter ideia do que tem lá dentro, mas não necessariamente eu conheço o que tem dentro dessa função. Como nós utilizamos algumas funções já em linguagem C, que vocês usaram até agora, quando eu chamo scanf. Scanf é uma função que eu passo 2 argumentos dentro dela, o tipo da variável e o nome da variável associada a um endereço. Com esses 2 argumentos são suficientes para que essa função ela armazene um valor que o usuário digitou dentro da memória. Então, eu não sei como é que foi feito internamente, por isso que ele é uma caixa preta. A menos que seja você a pessoa que desenvolveu essa função, muito provavelmente você não sabe o conteúdo dela.
mas você pode utilizar a função que uma outra pessoa fez sem problema nenhum. Se eu pegar, por exemplo, aquela função ali, mult A e B, a saída vai ser o quê? A multiplicação de A por B. E o que fica bacana da utilização de função é que normalmente, se eu pego essa função e eu leio o nome associado a ela, eu já consigo então entender para que serve essa função ou o que ela faz, como é, por exemplo, do multi. Se eu ler apenas multi A e B, eu posso imaginar, né, posso deduzir que é uma multiplicação entre duas variáveis, o conteúdo de A e de B. Verifiquem que quando a única problema nesse exemplo de multiplicação é que se eu coloco multi A e B, eu não sei dessa forma como está escrita se eu estou multiplicando números inteiros ou se eu estou multiplicando números decimais. A gente já vai ver como que pode deixar essa informação mais clara para o compilador e para quem está utilizando a tua função. Mas por que eu devo utilizar uma função? Um dos exemplos eu já falei para vocês, que é organização, na verdade, do teu código. Eu tenho um problema grande e eu vou quebrar ele em subpartes e vou resolvendo parte por parte. Até é uma coisa interessante, quando você tem um problema muito grande, você pode dividir tarefas. Você faz uma função, uma outra pessoa vai fazer uma outra função que resolva ali um problema maior. Simplificação. Quando eu pego e trabalho com componentes menores, a chance de eu ter um equívoco, de eu errar ou daquele componente específico retornar um erro é muito menor. Fica muito mais fácil, então, de você programar quando você faz essa simplificação e principalmente você testar. Você vai testar o resultado obtido, né, de retorno daquela função em específico. E o que é muito bacana é o que nós chamamos de reusabilidade. Eu crio uma vez essa função, apenas uma vez, e eu posso chamar ela N vezes em programas diferentes. Eu posso criar uma função para imprimir algo e essa função ela é chamada por diferentes programas. Nós temos que seguir algumas regrinhas na hora de criar uma função. A primeira parte de criação de uma função é a sua declaração. Se eu crio uma função e essa função o compilador não conhece, eu preciso de uma ferramenta que permita que o compilador passe a conhecer ou passe a saber da existência dessa função. A declaração da função, ela tem regras de sintaxe, a gente já vai ver como é que funciona isso, e ela é normalmente colocada antes da chamada do programa principal. Então, antes do int main, eu vou colocar, então, a declaração da minha variável. Qual é a sintaxe da declaração de função? Eu tenho a palavra return type, né? Return type, eu tenho um tipo de retorno, um valor de retorno, name e argument, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, argument list. O que significa cada uma dessas palavras que estão escritas nessa pseudo-frase aí, que é a criação de uma função? A primeira é return type. É o tipo de variável que internamente, após a execução dos comandos que estão interno, é a variável de saída. Por exemplo, na multiplicação, eu estou criando uma função chamada multi, que vai multiplicar A e B. Então, a multiplicação de A e B, se for dois valores inteiros, a saída vai ser um número inteiro. Se for uma multiplicação de números decimais, do tipo float, a saída vai ser um número também do tipo float. Name, geralmente você vai criar um nome, né, um name, que seja bem intuitivo. A pessoa leu aquele nome, ela já vai conseguir identificar, então, para que serve aquela função. Argument list. Deve ser separado por vírgulas. Então, não sei se vocês lembram do exemplo anterior. Eu tinha A, vírgula, B, dentro do parênteses. Eu vou colocar separado por vírgula 1, 0 ou N argumentos, quantos forem necessários. Se eu quero calcular a soma entre dois números, eu tenho dois argumentos, o valor de A e o valor de B, ou o valor do número 1 e o valor do número 2. Se eu quero multiplicar 4 números, eu vou ter, então, 4 argumentos, os 4 números que eu quero que seja feita essa multiplicação. Mas para que a função entenda que tipo de dado ela está manipulando, eu tenho que colocar, além de um nome associado para cada uma desses argumentos, como se fosse um nome de variável, o tipo dela. Então, se eu estou usando
a multiplicação entre duas variáveis do tipo inteiro, eu vou escrever int, um nome, que pode ser A, pode ser X, pode ser número, vírgula, int, o nome da outra variável. Um exemplo bem simples, para que vocês possam entender, é a função add2ints. Essa é a forma correta de eu escrever, então, essa declaração dessa função. Vejam, nesse momento eu só estou declarando ela. Ainda não estamos falando do cálculo em si que é feito dentro dela. Vejam que nesse momento eu estou só declarando essa função. Eu não estou ainda falando sobre o passo 2, que é a definição do que essa função fará e o cálculo que efetivamente essa função irá executar. Então, na declaração, vejam como exemplo, eu quero criar uma função para somar dois números inteiros. Então, vejam que a primeira coisa é o tipo, então int, porque eu estou somando dois números inteiros e o resultado dessa operação de soma de dois números inteiros vai gerar também um número inteiro. Então, esse primeiro int está relacionado ao retorno, à saída, né, ao tipo da variável que vai me dar o resultado da operação. Um nome, que nesse caso eu chamei add2ints, e os dois argumentos, int A e int B. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Essa é a forma que você vai escrever lá em cima do teu int main. Um outro exemplo, vamos imaginar que nós queremos criar uma função para multiplicar dois números decimais, do tipo float. Então, se eu vou fazer a multiplicação de dois números decimais, o retorno ou o resultado dessa operação matemática também será um número decimal. Por isso que vejam ali que o tipo é float, o retorno, né, a variável de saída vai ser do tipo float. Crio um nome que eu tenho que associar, multi2reals, é um nome qualquer, e aí float A e float B. Esse nome de A e B não é um nome importante, então vocês poderiam colocar float A, float B, float X, float Y, float N1, float N2. Esse nomezinho não tem muita importância nesse momento, pode ser qualquer coisa. Uma coisa importante é falar que se eu criei uma função para multiplicar números do tipo float, ela só pode ser utilizada para multiplicar números do tipo float. Se eu quiser uma função para multiplicar números inteiros, aí preciso criar uma nova função. E aí o detalhe seria int multi2inters, int A e int B. Eu preciso trocar, preciso fazer essa escrita de forma diferente para que o compilador possa entender que agora a multiplicação será sobre números inteiros. A mesma coisa se eu estou usando o double. Então, em vez de usar a palavra float, eu estou colocando como retorno, tanto os argumentos de entrada são dois doubles, double A e double B, e o retorno também vai ser do tipo double. Eu posso passar dois argumentos de tipos diferentes, por exemplo, double A e float B. O que eu não posso, dentro do cálculo que vai ser feito, é multiplicar variáveis que não são do mesmo tipo. Para fazer isso, na verdade, você até pode fazer, mas não esqueça que nós temos que usar o cast, que é colocar, então, a conversão antes de colocar o resultado numa variável que vai receber. O segundo passo, após nós termos feito a declaração dessa variável, então vejam ali no exemplo, o que você vai escrever dentro do teu programa principal, antes do programa principal, você vai escrever float multi to reals, abre parênteses, float x, vírgula, float y, fecha parênteses, ponto e vírgula depois. Essa é, então, a declaração para que o compilador saiba que você acabou de criar ou que existe essa função. Eu tenho que agora definir o que faz essa função, para que ela serve, quais são as operações que eu quero que existam dentro dela. Vejam que eu tenho ali float multi to reals, float x e float y. Abre chaves e eu tenho em comentários to do, ou seja, ali dentro daquele to do são os comandos que eu vou criar para realmente fazer uma multiplicação entre o x e o y. E fecho o parênteses. Feita a declaração e a definição da função, nós temos que utilizá-la. Para isso, vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de se entender. Vamos criar aqui, então, passo a passo. Primeiro, definição dessa variável, float. Nesse caso, vou fazer uma multiplicação. Multi
to reals. Float A, float B. Depois que eu fiz, então, isso, dentro do programa principal eu tenho rotinas básicas. E aí, aqui para fora, eu vou criar o float to reals, float A, float B. E aqui eu vou poder, então, criar a operação matemática associada a essa multiplicação. Então, eu poderia fazer dessa forma. Deixa eu até apagar isso aqui. Poderia fazer float result recebe o A vezes o B, return result. Pessoal, reparem em algumas coisas importantes. A variável que vai receber A e B, ela também é uma variável do tipo float. Então, o result é float. Existe uma associação, vejam, que a variável de retorno, a result, também é do tipo float. Então, se eu estou fazendo uma função que vai calcular dois números do tipo float, o retorno dela tem que ser do mesmo tipo da variável. Como que eu faço a chamada agora para utilizar, né? Então, eu criei, o que eu faço? Primeiro eu crio aqui, eu faço a declaração dessa função. Aqui embaixo, fora do main, eu defino o que essa função faz e dentro do main eu vou chamar a função. Então, veja, se eu estou falando que eu estou passando dois argumentos A e B, e A e B serão multiplicados dentro do programa principal, eu posso criar, então, um printf, digite o valor de A, aqui junto fica mais rápido. E aí eu faço scanf, %f, %f, EA e EB. Então, vejo que na linha 16, eu faço apenas um printf solicitando que o usuário digite o valor para A e para B. E na linha 17, eu estou, então, pegando essas duas... desculpe, aqui esqueci de declarar, né? Float A, B. Porque isso é uma coisa importante, gente. Uma variável, ela só é visualizada dentro da onde ela foi declarada. Por isso que eu estou passando como argumento a variável que eu estou mandando ela dentro do programa principal. Vamos ver como é que faz isso? Então, agora para chamar, e eu posso pegar aqui multi variável. Então, multi recebe multi A e B. Veja se faz sentido para vocês, pessoal. Aí aqui eu posso também fazer dessa forma. Posso fazer um printf, resultado. Eu posso chamar novamente a função. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de reuso do código. Vejam que legal. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos aos passos novamente, para ficar mais claro. Primeiro, declaro aqui em cima um nome para essa função, um tipo do que eu vou utilizar, né? Um tipo de retorno associado à operação resultante, as variáveis ou os argumentos que eu vou utilizar para essa função e o nome dela, nesse caso, multi-to-reals. Eu vou passar como parâmetro duas variáveis, a variável A e B.
Dentro do programa principal, eu preciso criar essas variáveis. Eu criei a variável A, B e multi. E agora eu faço printf, digite o valor de A e B, recebo, né, esses valores dentro da variável, jogo esses valores, vamos imaginar lá que o usuário digitou 5 e 5. Essa outra variável aqui, ela recebe, lembram-se que esse aqui é o sinalzinho de que recebe. Então, multi recebe o que vier lá dessa função que eu criei. Então, ele está passando dois parâmetros, ele está passando A e B. Vamos imaginar que o usuário digitou 5 e 5. Então, ele vai sair daqui, ele faz um desvio. Ele sai da linha 19 e pula para a linha 30. Ele passa pela linha 30, que é o mesmo nome, e aí eu crio mais uma variável na 32, que eu chamei de result. Result recebe A vezes B. E eu dou um return desse result. Vejam que esse return é de uma variável que é do mesmo tipo da variável que chamou ele lá, que é multi. Posso fazer a impressão do resultado. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco sobre reuso, na linha 23, eu chamo novamente essa função. Porém, agora eu estou passando valores fixos, né? Um 6.0, um 8.0, mas ele também vai executar, então, para mim, essa operação matemática. Ok, pessoal? Para verificar se você entendeu, eu quero pedir que você faça agora esse mesmo problema, só que no lugar de você fazer a multiplicação de dois números reais, vamos fazer a soma de dois números, ok? Pessoal, então por hoje é isso. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.